Vamos falar sobre o mundo cinematográfico. Em 1895, houve um marco grandioso na história do cinema. Nesse ano, teve a primeira exibição pública. O filme se chama A Chegada do Trem na Estação. O filme contém 40 minutos com o trem chegando e passageiros saindo e entrando do trem. Atualmente, considera-se que o primeiro filme gravado do Brasil foi A Chegada do Trem em Petrópolis, em 1897. Esse filme supostamente grava uma estação em Petrópolis de um trem que carregava o presidente Prudente de Moraes. Agora vamos para 1909. A partir de 1909, um pequeno fenômeno se estabeleceu nas salas de cinema do Brasil: os filmes cantados. Nessa época, os filmes eram mudos e os donos da sala de cinema, pensando em tornar seus negócios mais atrativos, passaram a contratar atores e cantores para dublar os filmes ao vivo. Em 26 de setembro de 1909 foi fundado o cinema mais antigo do mundo, Kino Pionier, Cine Pioneiro, na fronteira entre a Alemanha e a Polônia. Segundo os jornais da época, o cinema oferecia um programa sensacional e excelentes filmes contemporâneos. 1926 a 1923. Tem um filme chamado O Vagabundo, feito por Charlie Chaplin, junto com a direção, claro, que o personagem principal, ele encontra a mulher de seus sonhos e a mulher dele é raptada e ele tem que recuperar dinheiro para recuperar ela de volta. 1920 foi caracterizado pelo início do cinema falado. O cinema falado, ele é muito diferente, né, do mudo, porque o mudo, ele tinha diferença e isso fez uma mudança incrível no público, né, que conseguia assistir o filme, e as pessoas os cinemastras, atores, essas coisas. 1923 a 1930. Na década de 1920 do século XX, tem-se o auge nos Estados Unidos do chamado cinema narrativo clássico, a era de ouro de Hollywood, que compreende o período de 1915 até 1925. É estabelecido um padrão narrativo que será seguido em quase todos os filmes produzidos pela indústria cinematográfica estadunidense, obedecendo critérios como: o gênero do filme estabelece como o filme será organizado em seus elementos, como história, sets e etc. E no Brasil tem-se uma razoável produção cinematográfica regionalista, com a popularização da chamada sétima arte, em capitais brasileiras como Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. 1926 é lançada no Brasil a revista Cinearte, com maior destaque para as produções do país, em contraste com a cena muda que divulgava a produção estadunidense. 1930. Apesar da forte influência do cinema estrangeiro, o cinema brasileiro ganhou fôlego na década de 1930. Exatamente nesse ano surgiu uma produtora de filmes chamada Cinédia, que passou a produzir algumas obras que deram origem ao gênero conhecido como chanchadas.